Antes de partir para o ping-pong, Pedro, a gente falou muito de temas muito pulsantes, eu até falei isso, não é o tempo todo tão tranquilo. Só que eu sinto um pouco quando eu falo com vocês, né, enquanto os meus clientes às vezes estão estressados com o momento de queda de bolsa, você, por exemplo, é uma pessoa que é muito serena sempre. Como que é lidar com isso hoje, com um momento assim, vamos supor, por exemplo, você citou aqui o Covid, foi um momento que, nossa, a bolsa despencava e não parava de cair, ou sei lá, uma crise de 2008, você já estava no mercado. Como que você lida com esse momento, tudo caindo e parece que o mundo vai acabar? Fita crepe no Fita crepe no vidro. Enche a banheira. Furacão, né? A crise de 2008, isso é interessante contrastar com o vídeo com a crise de 2008, porque a crise de 2008, eu acho que a gente ainda na IP não estava com uma filosofia tão seletiva quanto a atual. Então você olhava para a carteira, você via empresas que poderiam sobreviver super bem e empresas que você ficava bem na dúvida. Então existia uma angústia muito grande, mas era uma angústia assim, do fundamento. Será que isso aqui vai dar certo depois de todo esse choque? Uhum. Na crise do Covid, acho que já tinha 10 anos de uma filosofia muito bem estabelecida de seletividade e a carteira era a prova de bala. Então você olhava para a carteira assim, caramba, tá tudo muito barato, que bom. É hora de... Quem tiver dinheiro aí do lado para investir, é hora de investir. Esses negócios vão aguentar muito bem. Aliás, esses negócios são muito modernos, são digitais, então eles funcionam bem num ambiente de distanciamento social. Então eu tive pouca preocupação. Eu acho que essa construção, né? Porque o mercado ele pode ser muito estressante. Então você tem que construir meio que racionalmente. E ao longo do tempo você vai reforçando isso emocionalmente. As razões de quando você deve se preocupar e quando você não deve se preocupar. Acho que o que a gente mais se preocupa é de estar errado. De a gente ter interpretado alguma coisa errada e a gente acordar um dia e descobrir, perdemos dinheiro porque era outra coisa. A gente não tinha percebido. Tipo Tesla. Se a gente estava short em Tesla, o negócio se multiplicou por 7, a gente estava errado. Pode ser que o negócio, na minha visão, ainda não se justifique o preço atual, mas a gente estava errado de como seria a dinâmica daquele investimento, daquele ativo. E muito errado. Então, que bom que a gente conseguiu sair muito cedo e não sofrer essa perda. Então, estar errado é o nosso maior medo. Mas quando você tem ativos muito sólidos, que a gente conhece muito bem, e eles sofrem uma queda por causa de um evento externo como esse, a gente não fica tão preocupado assim. A gente fica mais com vontade de saber como é que a gente ajusta essa carteira da melhor maneira possível. Quais são os investimentos que as empresas que vão se adaptar melhor a essa situação. E é muito mais ajuste fino. A gente fez pouca coisa na crise do Covid até com a carteira, porque não precisava, a carteira estava basicamente pronta. Eu tomo a máscara e tá tudo bem. Máscara na carteira. Não, para mim a angústia foi muito maior com a saúde dos meus familiares, dos meus amigos, do que qualquer coisa. Até isso tem a ver também com esse negócio de investimento, que quando você está no mercado, você fica muito atento, né, às novas tendências, ao que está acontecendo. E a gente estava acompanhando o Covid desde janeiro. E, demorou um pouco para a gente acreditar que aquele negócio era para valer e que ia chegar no Brasil. A gente até conseguiu se antecipar um pouquinho, mas não muito, e proteger um pouquinho a carteira, mas era muito difícil conversar com os meus amigos e familiares. Isso daí não vai chegar aqui não. Os médicos, meus amigos médicos, assim, isso daí, eu já vi H1N1, já vi um monte de coisa aí, não acontece nada, pode ficar tranquilo. Eu falei, caraca, não parece que é isso. E também foi um outro aprendizado de como as opiniões mudam relativamente rápido. Num dia a pessoa está completamente assim, descartando a chance de ter um problema. 2 dias depois ela já, caramba, comprou um monte de máscara, álcool e tal, e já papel higiênico. Isso é muito interessante também. Isso é muito interessante do comportamento da gente, das pessoas, assim, como as pessoas são capazes de mudar de opinião, sim, sabe? Então, você tem que tomar cuidado para não se estressar demais quando elas ainda não concordaram com o medo que você tenha, sabe? Então foi um aprendizado. Fala galera, aqui é o Mr. Anderson. Você quer começar no marketing digital do jeito certo, mas está perdido e perdendo tempo com videozinhos de gurus? Veja o curso Fórmula Negócio Online desse cara aqui. Ele é referência no Brasil. Tome uma atitude. Link na descrição do vídeo. Valeu! E também você tem um horizonte às vezes mais longo do que as pessoas. Quando você comprou, isso é uma dúvida, mas quando você comprava ações ali no meio do estresse do Covid, que foi mais ou menos ali depois do carnaval, você pensava que a recuperação ia ser rápida ou porque o seu horizonte é mais longo? Eu acho que
a compra foi olhando o fundamento desses ativos e o preço que eu estava pagando. Então, olhando o fundamento, assim, cara, esse ativo é muito sensacional. Então, nesse preço aqui, tá de graça. Então, eu não sei quando. Isso também é um aprendizado do value investing, né? Do investimento por valor, vem desde o Ben Graham, do Buffett e tal, do Philip Fisher também, que é, caramba, quando você tem um ativo bom pra caramba, num preço bom, você não sabe quando ele vai convergir para o valor justo, tá? Você não sabe. Ser que você sabe que você vai se dar bem. A chance de você se dar bem é muito boa. Então fica calmo, compra e fica calmo. E acho que aí tá a paciência de ser investidor, isso também é um aprendizado, de você saber esperar. Que a coisa vai acontecer. Eu acho que um dos truques que eu uso, assim, a gente sempre tá olhando 5 anos à frente, tá? Quando a gente investe. Porque eu acho que é o horizonte que a gente consegue ver os negócios se desenvolvendo e tal. Mas eu acho que um truque que ajuda é você pensar, por exemplo, agora nessa bagunça do Facebook. Cara, imagina daqui a 1 ano, daqui a 18 meses. Como é que vai estar o noticiário sobre esse assunto? As pessoas vão estar falando dessa crise de novo? Como é que foi lá no Cambridge Analytica, sabe? Como é que foram os streaming wars do Netflix e tal? Quando você sabe... Porque tem muita coisa que o ruído tá te machucando e tá te incomodando, e aí você fica com medo do ruído em si. Mas você tem que conseguir separar o ruído do fundamento. Então, acho que um truque é você conseguir imaginar como é que vai estar o debate daqui a, sei lá, 1 ano e meio, por aí. Acho que 1 ano e meio é um bom prazo, assim, para você imaginar como é que mudou um ruído. Mas sempre olhar além disso quando você estiver pensando no valor de um investimento. Eu falo que sempre que eu converso com vocês colocam um pouco esse prazo dos 5 anos, né? Às vezes, quando eu falo para os clientes, monta uma carteira de fundos de ações bons e carrega para 5 anos, às vezes as pessoas falam, você chutou esses 5 anos? Não, assim, é como se eu estivesse lendo o manual de instrução do fundo. Quando você conversa com o gestor, ele está olhando para 5 anos. Por que eu, investidor, vou olhar para menos, né? E quando a gente olha fundos como o próprio IP, fundos com equipes sólidas, consolidadas, trabalham muito tempo juntos, é bem claro que nesse horizonte de 5 anos deixa de ser um jogo de aposta e passa a ser realmente algo de você investir em empresas junto com os gestores que estão estudando e analisando aquilo ali o tempo todo, né? Então combina muito quando você põe esse horizonte de 5 anos, eu acho que você está casando o seu horizonte com o horizonte de quem está selecionando ações lá na ponta. E o Covid para mim também foi muito claro disso, porque eu peguei a minha carteira muito consciente de que eu tinha bons fundos de ações lá dentro, e eu ia pegando os fundos que estavam mais sofrendo e ia repondo o dinheiro que eles tinham caído. E nessa reposição, sempre tentando voltar a minha alocação estrutural em bolsa. E nessa reposição foi o dinheiro que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, porque aquele pedacinho ali se valorizou absurdamente, porque eu estava... É como se eu estivesse dando uma segunda... mostrando minha fé naquele gestor, falando assim, cara, eu sei que você é bom para selecionar, ainda mais num momento como esse. E era uma discrepância absurda que eu sinto com frequência, eu que falo com muitos gestores, entre o que a pessoa física está sentindo naquela hora, uma dor enorme, e o que eu estou falando com o gestor, que o gestor está assim, nossa, eu preciso comprar. Tipo, um monte de fundo bom que estava reabrindo, os gestores se sentindo um pouco na xepa ali, pô, é hora de comprar. E eu ficava falando isso para os meus clientes, assim, olha, se você tem um horizonte de 5 anos, pelo menos pela frente, investe em bons fundos de ações, assim, porque os gestores eles estão pensando nisso o tempo todo, vendo o que tem de oportunidade pela frente. Foi assim, eu acho que foi a primeira crise que eu senti isso com o meu patrimônio também, de assim, eu tive que me segurar para não usar a minha reserva de emergência e investir. E não usem, tá? Não usem. Eu lembro que eu falei com um gestor na época que ele falou assim, não, minha reserva de emergência virou os amigos agora. Porque eu tô botando tudo na bolsa. Vendeu o carro, né? Vendeu o carro. Não façam isso, gente. A sua reserva de emergência é sua. Mas eu senti muito isso nessa última crise, assim, como realmente vale a pena você dar esse segundo crédito ali, desde que você tenha uma carteira boa de fundos de ações, né?